trecho do relatório, a Polícia Federal identifica um plano de fuga para o ex-presidente Jair Bolsonaro. A Jussara Soares leu esse trecho do relatório e vai explicar para a gente agora. Jussara? Olha, Leandro, isso tudo, esse plano de fuga está detalhado nesse relatório final da Polícia Federal, das páginas 72 a 79. Deixa eu colocar aqui, Jussara, 72 e... A 79. São várias páginas, uma sequência ali em que a Polícia Federal vai destacando ali qual era esse plano ali, né, de fuga, de evasão e fuga do ex-presidente Jair Bolsonaro, caso... No dia 1º de abril de 64, também não morreu ninguém. Mas centenas e milhares morreram depois. Golpe de Estado mata. Não importa se isto é no dia, no mês seguinte ou alguns anos depois. Ministro, ontem foi reconhecido nos Estados Unidos o mérito do sistema brasileiro, segundo o noticiário. Exatamente, ministra Carmen, Vossa Excelência se refere bem, o presidente norte-americano, Donald Trump, ele alterou a legislação por ato executivo, que seria muito equivalente à nossa ordem executiva, que é o equivalente ao nosso decreto autônomo, para melhorar as eleições. E esse link está no site da Casa Branca, que diz: seção 1, objetivo e política. Apesar do pioneirismo do autogoverno, os Estados Unidos agora deixam de aplicar proteções eleitorais básicas e necessárias empregadas por nações modernas e desenvolvidas, bem como aquelas que ainda estão em desenvolvimento. A Índia e o Brasil, por exemplo, estão vinculando a identificação do eleitor a um banco de dados biométrico, enquanto os Estados Unidos dependem em grande parte da autodeclaração de cidadania. Ontem, de velhinhas com a Bíblia na mão, de pessoas que estavam passeando, estavam com batom, e foram lá passar um batonzinho só na estátua. Presidente, como o senhor recepcionou a decisão da admissão da denúncia? Bom dia, senhoras e senhores. Hoje é 27 de março de 2025, são 8 horas da manhã. A ausência foi notada ontem no julgamento da denúncia contra Bolsonaro. A ausência dele mesmo. O que poucos sabem é que ele não foi porque tentou fugir. A Polícia Federal ficou intrigada com a ausência de Bolsonaro no segundo dia do julgamento da primeira turma do STF sobre a denúncia da Procuradoria-Geral da República contra ele e o resto da cúpula do golpe. E descobriu que Bolsonaro se assustou com a sucessão de negativas do dia anterior pelos ministros e ficou com medo de comparecer no dia seguinte. Não é de hoje que se sabe que a maioria dos ministros do Supremo e até o governo Lula estão convictos de que Bolsonaro tentará fugir quando vir que não tem mais chance de escapar da prisão e que o destino dele será alguma embaixada da qual consiga migrar para os Estados Unidos, onde seu filho já está preparando sua fuga e asilo para si mesmo e para o pai. Foi um erro de Bolsonaro comparecer ao primeiro dia do julgamento e foi um erro ele faltar no dia seguinte. Ele mostrou que talvez a única solução para evitar sua fuga seja trancá-lo do mesmo jeito que o general Braga Neto foi trancado. Antes de prosseguir, eu quero pedir a você, que acompanha o Blog da Cidadania, que assista a esse vídeo curto de 2 minutinhos sobre a campanha do Blog da Cidadania para continuar dando upgrade no canal, como você viu nos últimos dias, na cobertura do julgamento do Bolsonaro, nas entrevistas. Eu trouxe já vários juristas aqui, perseguido político, nos últimos 2 dias. Trouxe o professor Emir Sader ontem, recomendo muito a entrevista do professor Emir Sader ontem. E estamos também com um processo mais ágil, com a Super Laís, nossa assistente aqui, produzindo cortes em série. E vamos em frente para fazer um canal melhor para você.
Antes de prosseguir, eu quero pedir a você que acompanha o Blog da Cidadania que se inscreva no canal, deixe seu like, compartilhe este vídeo e, por favor, assista a esse vídeo de 2 minutos que eu vou passar a seguir, que é sobre a campanha do Blog da Cidadania que possibilitou o upgrade que você viu no canal hoje e ontem, com a live, com a equipe que a gente começa a formar, com equipamento de melhor qualidade e com um novo formato, com entrevistas que nós vamos passar a apresentar aqui agora, já com a nova estrutura, que só foi possível graças a você. Então eu peço a você que considere fazer uma doação ao canal, a todos os que doaram eu agradeço, e a você que ainda não doou, ou que puder continuar nos apoiando, por favor, utilize a chave Pix e o QR Code que estão na tela. E vamos em frente. Eduardo, você sabe que eu tenho um profundo respeito pela tua trajetória política, pela tua trajetória na internet, te acompanhei bem e sei da perseguição que você foi vítima, sei do prejuízo que você sofreu 2 anos depois. Obrigado, Eduardo. Eu queria dizer para você o seguinte, olha, que a minha relação de amizade com você extrapola a sua relação de entrevistador. Você sabe que amigo a gente escolhe. E pessoas de caráter como você, ao longo desse tempo que nós nos conhecemos, você sabe que qualquer coisa que você precisar, você pode contar comigo, que eu serei parceiro nessa luta também. O Eduardo tem o blog da Cidadania, que é um blog muito importante, que tem milhares de seguidores, já prestou grandes serviços e ele tem o direito, sim, a se defender na Constituição que garante o sigilo da fonte. É uma grande ironia. O Alexandre de Moraes usou uma tática que os bolsonaristas adoram usar e funcionou. O efeito surpresa de mostrar um vídeo editado sobre o 12 de dezembro de 2022, dia da diplomação de Lula após vencer a eleição, e o 8 de janeiro também, levando à sala da primeira turma do Supremo o clima de tentativa de golpe, é o mesmo usado pelos bolsonaristas nas redes sociais para a construção de narrativas, a maioria delas mentirosas. Nesse aspecto, foi a bola fora do Moraes, relator do caso da trama golpista durante a análise da aceitação da denúncia contra Jair Bolsonaro, Braga Neto, etc, etc. Com efeitos dramáticos, o vídeo mostrou que não se tratou apenas de um quebra-quebra, como defende Jair Bolsonaro e outros do núcleo. E também o Bolsonaro não explica razões para analisar medidas extremas logo após a eleição. Por que é que ele foi analisar medidas como estado de sítio, estado de defesa? Ele se defende dizendo, eu só cogitei, eu não fiz nada. Mas cogitou por quê? Porque perdeu a eleição, lógico. Tudo isso eu explico para você entender o contexto que vai levar o Jair a fugir. Oficiais do Exército não moveram um fio de cabelo com a decisão do STF que tornou o ex-presidente réu. Reação imediata no alto comando foi de alívio com o fato de a primeira fase do processo ter sido superada. O alto comando do Exército não moveu um fio de cabelo ao ouvir a decisão que tornou réu o ex-presidente Jair Bolsonaro e mais 7 pessoas acusadas de integrar o núcleo central do golpe. É claro que não se pode exagerar e imaginar que houve uma festa, fogos de artifício, etc. Porém, com a máxima descrição possível, existia uma sensação de alívio com o encerramento, pelo menos, desta primeira fase, que pesava como uma bazuca na cabeça dos comandantes. Menções a Bolsonaro e STF nas redes atingem pico em um ano com predomínio de denúncia favorável à aceitação dessa denúncia da PGR contra ele. O julgamento que levou à aceitação da denúncia contra Bolsonaro provocou o maior patamar de menções ao ex-presidente e à corte ao longo do último ano, com predomínio de um tom favorável à decisão dos 5 ministros que tornaram Bolsonaro réu. Os dados são de um levantamento da consultoria Bytes, realizado pela Globo. Olha aí o Jair afundando na opinião pública. E, enquanto isso, o Malafaia e o bolsonarismo continuam apostando em intimidação do tribunal,
que todos já viram que eles fizeram um monte de atos, fizeram um monte de coisa, e não adiantou nada. E nem esse ato do dia 6, mesmo se for colossal, o que eu tenho minhas dúvidas de que vai ser colossal, porque vem flopando um atrás do outro, quanto mais o processo avança contra Bolsonaro, mais os atos contra ele encolhem. Antes de ele ser denunciado pela PF, ele tinha colocado quase 30 mil pessoas lá no Rio de Janeiro. Depois da denúncia da Polícia Federal, ele colocou 18 mil pessoas. Ou seja, não são os atos do STF que estão ajudando o Bolsonaro. O julgamento dele, por sua vez, é algo muito grande e vai ter 320 testemunhas que ele, a sua defesa e os outros acusados colocaram no processo para tentar atrasar o processo. Só que aí se está falando de uma banca de juízes experientes. Eles não vão cair em chicana, eles podem tirar o cavalo da chuva. O STF espera que o julgamento que pode levar à condenação de Bolsonaro por golpismo ocorra entre setembro e outubro. E esse é o X da questão. Veja só, nós estamos em março, não é? Então, há de 6 a 7 meses para Bolsonaro ver o que é que vai acontecer no Brasil. E é nesse período que a Polícia Federal acha que ele vai, e também não é só a Polícia Federal, o governo Lula e os ministros do STF, a maioria esmagadora dos ministros do STF. A aposta de ministros de Lula é na fuga de Bolsonaro se ele for condenado. Os ministros do Lula já fazem previsões sobre o que Jair Bolsonaro fará caso ele seja condenado pelo STF no inquérito do golpe. Os ministros influentes do governo Lula apostam que o Bolsonaro vai fugir para evitar uma eventual prisão. Não são só eles. Ministros do STF não descartam um plano de fuga de Bolsonaro em andamento com Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos. Na avaliação desses ministros, diante da inevitável condenação, o objetivo de ida de Eduardo Bolsonaro para os Estados Unidos, além de reforçar a narrativa de perseguição, também prepara exílio do pai. E não foi a única fonte. Além do G1, a CBN também diz a mesma coisa, confirmou a denúncia de que ministros do STF acham que o Bolsonaro vai fugir. Licença de Eduardo indica a possível tentativa de fuga para o Bolsonaro nos Estados Unidos. Quem avisa, amigo diz esse colunista do Metrópolis. Bolsonaro vai fugir, é só uma questão de tempo. O carnaval está próximo e no carnaval passado, Bolsonaro passou 2 dias na Embaixada da Hungria. Mas não é só por isso, veja só. A deserção do Eduardo aumenta o temor de fuga do Bolsonaro. A decisão do filho do ex-presidente de permanecer nos Estados Unidos pegou a Câmara dos Deputados de surpresa e mostrou que algo está acontecendo. Não é apenas a tentativa de conseguir sanções contra o Alexandre de Moraes, que eles sabem que isso não vai fazer efeito nenhum. Nada disso fez efeito. Se proibirem a entrada do Alexandre de Moraes nos Estados Unidos, eles podem proibir. Ele não tem nenhum bem nos Estados Unidos, mas se tivesse, confiscar não ia adiantar nada. O alerta agora soou a partir de hoje. Bolsonaro, em modo desespero, precisa ser vigiado o tempo todo. E por quê? Eis a questão. Veja, no primeiro dia o Bolsonaro foi, inclusive desagradou os outros réus que disseram que ele tentou se livrar sozinho, pensar só nele, não é? E, na verdade, o temor de prisão ou tornozeleira foi o que fez o Bolsonaro não ir ao STF ontem. No primeiro dia ele foi com cara de malvado, lançando olhares para os ministros, e eles o ignoraram e rejeitaram tudo, absolutamente tudo que ele pediu. E aí a descoberta de que ele não foi porque ele temia a tornozeleira
isso faz com que as autoridades, sobretudo a Polícia Federal, vejam que ele, de certa forma, ele tentou uma fuga. Por que ele tentou uma fuga? Porque se ele estivesse disposto a se submeter à lei, ele iria altivamente, de cabeça erguida, vamos colocar a tornozeleira em você, porque eles vão colocar a tornozeleira nele de qualquer forma. Então ele devia ir lá, enfrentar e podia até se dizer vítima de uma ação arbitrária, só porque eu fui condenado como réu, mas você veja que eles não estão entendendo o processo. O bolsonarismo, o núcleo duro do bolsonarismo, e sobretudo o próprio Bolsonaro, não está entendendo o processo. Ele acreditou em boatos, eles acreditam em o Bolsonaro ele acredita em qualquer coisa. E chegou lá nos grupos de WhatsApp que ele ia sair de tornozeleira se ele fosse lá, porque os ministros foram duros, ignoraram a cara feia dele e rejeitaram tudo que ele pediu. E ele achou que a tornozeleira ia ser colocada e não foi, e ninguém sabe o que poderia acontecer ao longo do julgamento, dependendo de um aviso, por exemplo, de que uma decretação durante o julgamento de que ele ia usar a tornozeleira. O que ele ia fazer? Ia pegar o carro, rodar alguns quarteirões e parar na embaixada dos Estados Unidos e entrar lá dentro. Então, realmente, o fato de o Bolsonaro não ter ido ontem ao julgamento por esse motivo, apurado pela Polícia Federal, é um indicativo de que ele pode fugir a qualquer momento entre hoje e setembro ou outubro, quando ele será condenado. Senhoras e senhores, eu agradeço a atenção e deixo meu abraço para todo mundo.